dia para todo mundo. Nós vamos iniciar o Doutor Elisa Explica dessa semana falando um pouquinho sobre trade dress, tá? Esse tema aí com nome em inglês, né? Nome difícil, mas a gente vai explicar o que é, tá? Então, trade dress, né, é uma expressão que a gente utiliza aí na área do direito, né? E utiliza em inglês porque ele é de origem americana, que vai falar um pouquinho para nós, tá? Sobre a questão dos elementos que compõem a marca, que compõem o nome de um produto, de um serviço no mercado, tá? Então, trade dress é um conjunto de elementos visuais, de signos, a gente chama de signos, né? Tudo aquilo que tem uma representação simbólica pra gente. Então, um conjunto de signos que caracteriza uma determinada marca no mercado. Então, vamos dar um exemplo para vocês entenderem. Quando a gente fala de Coca-Cola, tá? da marca Coca-Cola, o que vem na nossa cabeça? A cor vermelha, não é assim? Né? O refrigerante de cor escura, né? Aquela sensação do frescor, das bolhas, né? É um refrigerante com muito gás. E, é claro, vem o nome também, aquela grafia, né? Que é uma letra cursiva, tá? Então, tudo isso, tá? É um conjunto de signos que nos remetem à Coca-Cola. O slogan também, né? A gente fala Coca-Cola é isso aí, né? Até que hoje a Coca-Cola não tem investido mais muito nesse slogan, mas esse é um slogan muito famoso, Coca-Cola é isso aí, né? Isso na década de 80, de 90, era assim a marca registrada da Coca-Cola. Então, pessoal, esse conjunto de signos, tá? De elementos caracterizam o chamado trade dress. Por quê? Se a gente fosse restringir a proteção das marcas apenas aquele símbolozinho que é registrado lá no INPI, seria muito pouco, né? Seria muito fácil eu utilizar elementos da marca de outra pessoa sem estar copiando a marca, tá? Eu vou dar para vocês um exemplo famoso da Victoria's Secrets, né? Uma marca aí importante nesse campo aí da moda, dos cosméticos, etc, tá? E a Victoria's Secrets que patrocina aí muitos desfiles de moda, tá? Passou por isso, assim, de patrocinar, de ter o seu nome vinculado a desfiles de moda, patrocinar desfiles de moda, né? E de repente ver copiado, não a sua marca, mas ver copiado todo aquele conjunto de elementos estéticos dos desfiles que ela patrocinava e que estavam sendo utilizados exatamente da mesma forma em outro desfile de moda patrocinado por uma empresa concorrente, né? Então, imediatamente as pessoas estavam fazendo essa ligação. Peraí, né? Eu conheço isso aqui, né? Eu conheço esse conjunto estético desse desfile de moda, eu conheço esse conjunto de elementos que está aqui colocado. O trade dress estava sendo copiado, tá? O conjunto de elementos visuais, essa é a melhor tradução para o português, o conjunto de elementos visuais daquela marca estava sendo copiado. Então, pessoal, é comum que se copie a ideia visual, né? E não especificamente a marca. Imagine se outro refrigerante, também feito de cola, né? Porque não é problema outros refrigerantes serem feitos de cola. A gente tem a Pepsi Cola, por exemplo, que é uma concorrente da Coca-Cola, né? Imagine outro refrigerante de cola que use um rótulo vermelho, tá? Suponhamos que a marca seja completamente diferente, outro nome, outra tipografia, outro tipo de escrita, mas rótulo vermelho. Vocês acham que vai funcionar? Quer dizer, a gente tem aí complicado, né, essa questão da reprodução do vermelho para refrigerante cola, porque já tem uma associação com a Coca-Cola. Teve um caso interessante há um tempo atrás da Itaipava. A Itaipava, a cerveja de Itaipava, também na década de 90, já é um caso mais antigo, ela copiou o vermelho do rótulo da Brahma. Na década de 90, a Brahma, né, ela era a cerveja líder de mercado, ainda não existia Ambev, ainda não era Ambev, tá? Então a Brahma era uma marca, a Antártica era outra, né, a Skol era outra. E a Brahma tinha como sua marca registrada o vermelho, né? Aquele rótulo, aquela lata vermelha, tá? Bom, a Itaipava, na década de 90, lançou por uma campanha promocional, né? Enfim, um momento em especial, uma lata que era vermelha também, tá? Ela não mudou em nada o rótulo, não mudou em nada o escrito Itaipava, não mudou a marca. Ela simplesmente associou a cor vermelha.
Naquela época foi feito um julgamento, né? Então, na verdade, a Brahma se sentiu incomodada, ingressou com um processo judicial por trade dress, violação de trade dress, né? Ou seja, por violação dos seus elementos visuais, e naquela época o juiz entendeu que não havia violação, tá? Que aquele vermelho não pertencia à Brahma para aquela modalidade de uso que era em lata de cerveja e que outras cervejas poderiam utilizar, que os demais elementos visuais eram diferentes. Eu sou capaz de apostar com vocês que se fosse hoje, tá? Que se fosse hoje, muito provavelmente a Brahma ganharia esta ação, tá? Porque da década de 90 para cá, o trade dress se valorizou demais. Esses elementos visuais da marca, eles se tornaram realmente relevantes na análise de um produto. Por quê, pessoal? Porque a concorrência no mercado está cada vez mais acirrada, né? Os produtos, os serviços, eles caem ali no conhecimento do consumidor, né? Eles se tornam ali preferência do consumidor a partir da construção desses elementos visuais, dessa visualização do consumidor a respeito da marca e do produto, né? Então, os elementos de cor, os elementos de modo de fazer, de apresentar visualmente, de frases que marcam, de uma tipografia própria, de uma associação com um gesto, se tornaram muito relevantes na concepção da marca. Vou dar um outro exemplo, quer ver? De trade dress. Já viram a marca do Itaú, né? Você tem lá um I com uma bolinha em volta, não é assim? E aí em toda a propaganda da Itaú, você tem lá alguém, às vezes uma criança, às vezes um adulto, que faz esse gesto, né? O que é isso? É a construção da marca através do dedo, não é isso? O pingo do I, o I e a bolinha em volta. O Itaú Digital. Isso é marca, só que isso não é registrável no INPI como marca. Então isso é passível de proteção a partir de trade dress, ou seja, conjunto de elementos que compõem a marca. Significa dizer que se alguém utilizar, por exemplo, alguém criar uma marca que comece com I também, outra coisa, tá? Completamente diferente, outra expressão com I, né? E a pessoa faça isso no seu comercial, vai estar ferindo os direitos do Banco Itaú. Não o direito de marca especificamente, mas o direito de trade dress, tá? E aí, como é que eu protejo o trade dress, então? Já que não é marca especificamente, não tem como, né, registrar isso como marca no INPI. Como é que eu protejo esse trade dress? Através de um outro conjunto de artigos de lei, lá da Lei de Propriedade Industrial, que se chama concorrência desleal. Tá? Então, na concorrência desleal, eu tenho ali, tá? Em concorrência desleal, um conjunto de elementos que esses elementos, sim, tá? Vão realmente caracterizar uma agressão, uma lesão aos direitos do titular, tá? Se chama, então, concorrência desleal. Então, tem desvio à clientela, né? Que pode gerar o uso, a cópia, a imitação de trade dress, tá? Então, eu desvio de clientela, imitação de elementos e sinais distintivos de um produto ou de um negócio. Então tem isso lá claramente previsto na concorrência desleal. Eu não posso copiar elementos do negócio de uma outra pessoa, né? Porque isso gera violação. E além de gerar direito de dano moral e material, pode gerar inclusive a tipificação penal, porque a concorrência desleal, né, a lei de concorrência desleal, que é a mesma das marcas e patentes, né, a LPI, a Lei de Propriedade Industrial 9279 de 96, ela fala também que além de tudo isso, tá? Quer dizer, além dessa previsão dos crimes de concorrência desleal, aquilo caracteriza crime, tá? E aí ela prevê penas que vão de detenção até a reclusão nos casos mais graves, tá? De meses até alguns poucos anos para quem comete, para as pessoas físicas, né? E responsáveis por pessoas jurídicas que cometerem esse tipo de infração, tá? De crime. Então, uma coisa séria, né? Estamos falando de uma coisa séria, tá? Que tem consequências, inclusive, no âmbito penal. Então, pessoal, como é que se protege esses elementos que não são especificamente os traços daquela marca, que não estão lá registradinhos no INPI como marca, mas que são relevantes para a empresa, que são características da imagem que a empresa construiu? A gente protege no campo da concorrência desleal,
tá? Se houver algum tipo de agressão, de violação, a gente invoca os artigos da concorrência desleal lá da Lei de Marcas e Patentes e ingressa com ação judicial contra aquele responsável pedindo a indenização, primeiro a suspensão do uso, isso é o mais importante, tá? O que mais interessa é que o uso seja suspenso, ou seja, que a pessoa pare de utilizar aquele elemento que causa confusão no consumidor, que causa dúvida no mercado, que faz com que uma marca se passe pela outra, tá? Então a primeira coisa é a suspensão de uso daquilo ali e a segunda coisa é a indenização por dano moral ou material, que é possível, tá? Então é possível que se peça uma indenização por dano moral e material em função dessa violação de trade dress, né, de elementos de marca, e nos casos mais graves até mesmo a tipificação penal, a previsão daquilo como crime no Código Penal. Na Lei de Propriedade Industrial, né, que prevê também tipificação penal, tá? Então é possível também que aquilo seja criminalizado, né? É claro que no campo empresarial a criminalização não é o que mais interessa, a não ser que seja realmente um ato cometido com dolo, né, com a intenção de lesar, um crime de concorrência desleal, né, em que uma empresa está claramente tentando derrubar a outra. Esse tipo de coisa acaba indo parar na esfera penal, sim, né, porque tem consequências muito graves financeiras aí para a esfera das empresas. Mas, tá, na maioria das vezes se discute isso no âmbito civil mesmo, tá, porque o objetivo é fazer parar de circular aquele uso não autorizado dos elementos, o conjunto de elementos da marca alheia, tá? Então a primeira coisa é providenciar a suspensão do uso, e isso é possível obter, inclusive por uma liminar judicial. O que é a liminar? É um pedido prévio que a gente faz no processo, para que logo no início do processo o juiz suspenda o uso, antes mesmo de analisar o caso, suspenda o uso sob pena daquela lesão continuar a acontecer e continuar gerando a prática ilegal, a infração, né? Então isso chama liminar, vocês já devem ter ouvido falar, né? Ou ação cautelar, né? Enfim, tem alguns nomes diferentes sob o ponto de vista jurídico, mas o que significa essa liminar? É uma análise preliminar do juiz, né? Ou seja, inicial do juiz, que manda suspender aquela circulação daquela coisa que está provocando a infração, né? Nesse caso aí, o uso irregular dos elementos de marca, até que se julgue o processo. Depois, quando se julga o processo, aquela suspensão pode ser mantida ou pode ser derrubada, caso se entenda que não houve a lesão, tá? Então, enfim, a primeira coisa, pede-se a suspensão daquele uso irregular e, em segundo lugar, pede-se então a indenização por dano moral e material, muito normalmente por dano material, né? Porque essa circulação, ela causa prejuízos financeiros mesmo, de desvio de clientela, de confusão no consumidor que tenta comprar em um achando que está comprando em outro, né? E também de abalo na imagem daquele produto ou serviço no mercado, que é o caso do dano moral, ok? Então, pessoal, se vocês perguntarem assim, qual é a legislação que protege trade dress no Brasil? Não há, tá? Nós somos inspirados, né, em um modelo internacional, americano, que prevê o trade dress, esse conjunto de elementos, tá? Não há uma legislação específica para protegê-lo, mas ele está protegido no âmbito da concorrência desleal aqui no Brasil, tá? Então, a concorrência desleal, enquanto aquele Instituto da Propriedade Industrial, da Lei de Marcas e Patentes, que protege usos não autorizados de elementos de negócios de outras pessoas no meu negócio, tá? Então, pessoal, olha que interessante. Quando eu penso em criar uma marca, eu não estou pensando só num desenho de marca com um nome, não. Eu estou pensando num conjunto de elementos visuais, né, que vai distinguir essa minha marca, cores que vão circundar aquilo ali, né, gestos, slogans, formas de fixar aquilo ali, né, enfim, nas minhas redes sociais, no que eu estou fazendo. Tudo isso compõe também, né, a minha marca. O meu escritório, né, eu tenho uma marca que é elis.adv, tá? Tem uma cor, que é um vermelho, o é um estilizado, tem ali um círculo em volta, que tem uma associação com o círculo do copyright, lá do direito autoral, não é assim?
Então tem uma maneira de apresentar, de de escrever, né? Eu já associei isso a esse meu apelido, que é Elis, então eu criei os quadros que são Doutora Elis Explica, né? Enfim, o meu perfil lá no YouTube é ElisaDV, então eu já criei toda uma associação em cima desse ElisaDV. Isso tudo é trade dress, né? É elemento de composição da minha marca, da marca dos serviços que eu presto, ok? E isso tudo tem uma proteção, né? Então, isso tudo amplia a proteção que eu tenho àquele símbolozinho que eu registrei lá no INPI, que é o elis.adv em vermelho com o E estilizado, tá lá registrado, né? No meu caso, é uma marca mista porque eu tenho cor, né? Mas eu não tenho a figura, o elemento figurativo que é aquele desenho do lado da marca, tá? Então, ainda assim, ela é uma marca mista porque ela tem cor, ela tem tipografia, ela tem desenho em volta do E, né? Mas, enfim, tudo isso, quanto mais eu crio uma marca complexa, que tem desenho, que tem tipografia, que tem cor, que tem toda uma construção imagética, que a imagem é o mais original possível, que foi desenhada para poder representar aquilo que eu estou dizendo, mais eu fico protegido, mais eu crio um conjunto de elementos próprio, único, original, que vai ser aplicável especificamente à minha marca. Não é legal isso, né? É uma forma de diferenciar o meu produto, o meu serviço no mercado, né? É uma forma de tornar aquilo que eu faço cada vez mais único e de proteger isso, então, como eu estou dizendo aqui, né, durante essa live, proteger isso no campo da concorrência desleal, tá? Então, assim, para quem, fazendo um resumo, né, para quem ingressou aí no meio da live, né, hoje a gente está falando de trade dress, que é a proteção sobre elementos, o conjunto de elementos que compõem o nome de um negócio, tá? De um serviço, de um produto. E esse conjunto de elementos que se chama trade dress é tudo, são as cores, são os gestos, são os slogans, que são as frases que a gente constrói, né, para marcar esse negócio, os elementos visuais todos, o nome, obviamente, também, todos os elementos, tá? Não só aquilo que está registrado como marca no INPI. E embora não tenha esse nome escrito nas nossas leis, trade dress, uma proteção específica sobre esse nome, existe a proteção, tá? A questão da concorrência desleal. Então, se eu não tenho lá digamos assim, um artigo da lei para proteger trade dress especificamente, porque isso é uma construção americana, né, do direito americano, mas que já foi introduzido e é aceito no Brasil pelo judiciário, tá? Eu tenho aí os artigos da concorrência desleal lá na Lei de Marcas e Patentes que permitem que eu ingresse com uma ação judicial contra alguém que irregularmente utiliza qualquer desses meus elementos de marca, tá? Elementos que servem para distinguir o meu negócio no mercado, tá? Elementos que fazem com que as pessoas associem aquela marca ao que eu faço, ao que é meu, tá? Então, por exemplo, vamos pensar aqui num elemento, uma marca famosa, a Maisena, né? Que é uma marca, inclusive, de alto renome, porque ela é tão importante que ela se confunde com o produto que ela distingue. Então, a maisena é amido de milho, né? E às vezes quando a gente vai ao supermercado, a gente pede para comprar maisena, a gente não fala, eu quero amido de milho. Não, em geral a gente pede maisena, né? É uma marca que já é tão conhecida que já se confunde com o nome do produto que ela representa. Então, será que a marca maisena é simplesmente o nome maisena? Não, né? Você tem uma construção, se a gente lembrar lá da caixa dela, uma construção que é bastante clássica, né? Tem um desenho, primeiro tem um amarelo ligado ao maisena, que é muito forte, um tom de amarelo, né? Um amarelo mais vivo, assim, um amarelo ouro, né? Ou parecido com ouro. Você tem ali uma construção de uma imagem visual bem antiga, não sei se vocês conseguem visualizar comigo, você tem uma caixa ali com uma borda, né? E ali dentro um desenho bem antigo que remete à tradição, aquilo que passa de mãe para filha, de pai para filho, né? Da cozinha tradicional, que sempre utiliza maisena em alguma receita, em alguma coisa, tá? Então tudo isso é trade dress, né? Da maisena, ok? É um conjunto de elementos que caracterizam aquela marca maisena. Senão, que seria muito fácil, né? Eu poderia criar um outro amido de milho numa caixa amarela, né?
fazer lá um desenho bem tradicional também, como aquele, como a borda estilizada, etc, etc, e dar um outro nome, né, para o meu amido de milho, um outro nome que não seja concorrente de maisena, mas utilizar toda aquela imagem visual ali da maisena, né? Eu estaria ferindo aí a questão do trade dress, né? Ou seja, a marca estaria preservada, eu não poderia alegar violação de marca, porque o nome é outro, mas o conjunto de elementos visuais que distinguem aquele produto no mercado estaria sendo totalmente copiado. E aí a lesão persiste, concorda? Porque o que é o mais importante? O mais importante é eu verificar se realmente está acontecendo uma apropriação indevida dos elementos de outra marca, né? Se realmente está havendo uma má fé, se eu não estou copiando elementos criativos de outra pessoa, ao invés de criar os elementos criativos da minha própria marca, do meu próprio produto, do meu próprio serviço, não é assim? Então a primeira coisa é ver se eu não estou me apropriando daquilo ali, porque se tiver, vai caber a ação judicial, e aí é a ação judicial certa, não é violação de marca, é violação de trade dress, tá, gente? Que já tem sido amplamente aceito pelo nosso poder judiciário, já tem sido amplamente julgado, considerado nos julgados, né, na jurisprudência, que são as decisões dos tribunais, né? E, enfim, é um elemento americano que chega aqui e já chegou há muitos anos e chega com muita força e que é pouco conhecido das pessoas, né? A gente sabe que essa área da propriedade intelectual é uma área pouco conhecida, e dentro dessa área o trade dress ainda também é novidade aí para muita gente, né? Bom, pessoal, é isso, né? Estamos tratando aí todas as semanas de áreas novas, né, ou conhecimentos novos dentro desse campo aí da propriedade intelectual, e não só da propriedade intelectual, tá? De tudo que interessa aos gestores, né? De uma forma geral, principalmente gestores culturais, porque o direito ele tem uma interação muito grande, né, com o meio da gestão, com o meio empresarial, com o meio da administração, do marketing, e principalmente esse novo direito, que é o direito que a gente está militando, né, que eu tenho buscado trazer para vocês, que é o direito digital, né, a advocacia 4.0 que a gente chama, essa é uma expressão nova que eu quero aos poucos introduzir aqui para vocês conhecerem, que é uma advocacia voltada para esse mundo da economia criativa, tá? Dos ativos intelectuais, daquilo que a gente cria, divulga e faz circular na internet, né? Dos segredos de negócio, enfim, da inovação, ok? Da inovação tecnológica. Então tudo isso, né, é coisa nova aí que está surgindo e que o direito tem que acompanhar, né? Então o direito precisa acompanhar. A Adê tá me fazendo uma pergunta aqui se é trade dress, né, que se chama, é assim mesmo, tá, Adê? Trade dress, tá? Então assim, do jeito que a gente divulgou lá na live, né, que se escreve, ok? E é um instituto assim super importante aí pra gente acompanhar, né? Tá, nos noticiários internacionais tem sempre notícias de processos judiciais, de embates, de brigas, né, do marketing aí com relação a grandes marcas aí no que se refere a essa questão do trade dress, tá? Até mesmo elementos, só pra gente terminar, uma última coisinha, até mesmo elementos sonoros podem compor o trade dress, tá? Lá nos Estados Unidos é possível registrar uma marca sonora. Aqui no Brasil não é possível registrar uma marca sonora, tá? Mas a legislação americana, ela permite. Sabe o que é a marca sonora? Aquele sonzinho que você associa imediatamente ao produto. Então, por exemplo, tá? A Apple tem o seu som de iniciar os seus mecanismos, né? Os seus aparelhos, tá? Então, se você compra lá um Mac, né? Ele tem um sonzinho de inicialização. Tá? Esse sonzinho de inicialização, aquele barulhinho que faz quando inicia, aquilo é marca sonora da Apple. O WhatsApp também, quando ele surgiu, ele tinha lá um som de notificação, que era um assovio, né? Chato até, na minha opinião, mas esse sonzinho virou a marca registrada do WhatsApp. Essa marca sonora é registrada nos Estados Unidos. Aqui a gente não consegue. A nossa legislação não prevê o registro de marca sonora, mas esses sonzinhos podem estar protegidos no âmbito do trade dress, né? Ou seja, se alguém copia aquele sonzinho que é
a marca do meu negócio, que é o que remete ao meu negócio, que é o que remete ao meu produto, ao meu serviço, eu posso processar por violação de trade dress, né? Como nós já falamos mais cedo, por concorrência desleal, tá? Então, por deslealdade, né? Infração, ilegalidade, abuso na concorrência entre duas empresas, tá? Bom, pessoal, é isso, tá? Para quem tiver interesse nesse tema, quiser falar um pouquinho mais sobre trade dress, entender um pouquinho, falar de algum caso, né? Trazer isso para a realidade do negócio, né? Que vocês atuam, tá? Da marca que vocês defendem, o que vocês registraram, o que vocês pretendem registrar. A gente pode continuar debatendo isso aqui nos comentários dessa live. Essa live vai ser editada pelos meus parceiros, grandes parceiros da Talentos Produções, vai ser disponibilizada aqui no meu perfil, tá? Aí vocês podem, então, me deixar comentários que a gente responde, ou podem também me mandar pelo direct, né? Podem entrar lá, depois essa live vai ser postada também no meu canal do YouTube, o Elisa DV, é só entrar no YouTube e procurar Elisa DV, e a gente pode continuar esse bate-papo por lá, né? Pelo YouTube, aqui pelo Instagram, sempre trocando figurinhas aí, trocando informações pra gente estar cada dia mais atualizado, né? E é isso, na próxima quinta-feira a gente vai ter mais Doutora Elisa Explica, tá? Semana passada a gente não teve, mas agora a gente retoma a nossa regularidade aí semanal, tá? E aí, nos vemos na semana que vem, tá? Obrigada a todo mundo, uma ótima quinta-feira, obrigado Humberto por acompanhar aí, obrigada a todo mundo que esteve presente e a gente se vê, tá, pessoal? Um beijo, ótima quinta e ótimo final da semana aí, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau!